Ótimo. Bom, é o seguinte, vocês estão vendo a minha tela aqui? Sim. Ótimo. Então, hoje é dia 9 de novembro, é a nossa última aula antes do término é a nossa última aula do bimestre, do terceiro bimestre. E hoje nós começaremos uma matéria nova, que digamos, é a filosofia de Aristóteles, né? Então, nós teremos aqui de 9 até mais ou menos dia 16 de novembro. Teríamos aula sábado, né? Então, mas essa aula aqui, aula de sábado, eu não sei se vai ser possível estar aqui, mas qualquer coisa eu deixo alguma atividade, não sei. Enfim. Bom, a gente vai ter as aulas subsequentes, né? Acho que aqui no caso são 3 aulas com a temática da filosofia de Aristóteles. No dia 23 de novembro, né, no dia 30 mais ou menos, a gente começa a lógica. Nós vamos começar a introdução à lógica, né? Então, nós teríamos a aula no dia 16, 23 e 30, tá? E a nossa avaliação, mais uma vez, ela vai ser uma avaliação junto com a professora Eliana, e ela vai ser no dia 7 de dezembro. Vai ser a única avaliação que eu vou dar para vocês. Claro, né? Excetuando as atividades avaliativas, aquelas atividades que vocês precisam fazer que computam presença, tá? Então, se são basicamente 10 aulas, nós teremos aqui 4 ou 5 atividades, tá certo? Bom, a ideia é que a gente, até o dia 21 de dezembro, a gente já encerre praticamente, ou uma semana antes, né? Mas vamos colocar aqui dia 21 de dezembro. Dia 21 de dezembro nós encerremos esse bimestre, tá? E janeiro ficaria, então, única e exclusivamente para recuperação e fechamento de diário, tá certo? Então, nós teríamos aí, né, praticamente apenas a matéria relativa à metafísica de Aristóteles, né, a filosofia de Aristóteles e a lógica argumentativa, tá certo? Basicamente isso. A nossa avaliação ficaria, então, para o dia 7 de dezembro, talvez o mais tardar dia 14, né? Para a gente já encerrar esse bimestre, já encerrar pelo menos as avaliações, né? Que dizem respeito ao bimestre antes das férias, tá certo? Alguma dúvida? Não? Tá, então, hoje nós iniciaremos essa matéria nova, que é a filosofia de Aristóteles. É algo necessário, assim, talvez uma das... Talvez não, né? Ao menos para mim, o filósofo mais importante da filosofia antiga. E a gente vai tratar, né, de aspectos muito gerais da disciplina dele, da matéria dele, né, da filosofia dele, tá? E, então, basicamente, agora, né, nós veremos, né, qual seria o conteúdo, né? Será, na verdade, a crítica inicialmente de Aristóteles a Platão, a metafísica aristotélica e, posteriormente, a teoria das 4 causas. É um bimestre muito curto, né? Então, assim, é por isso que as aulas vão ser distribuídas nesse formato, sabe? Mais rápidas também, né? E sem alguma outra avaliação, né? O que nós teremos que fazer, na verdade, né? Acho que de primeira, assim, serão só as atividades e a avaliação. Essa redação que vai ser em conjunto com a Eliana novamente. O Guilherme perguntou no início aqui se as notas já estão lá. Eu não comecei a corrigir de vocês ainda. Ontem eu fiquei por conta de preparar todo como é que fala? Toda a planilha de correção dos segundos anos. E as do primeiro eu já estou quase terminando, tá? Então, eu já estou praticamente na metade das redações.
Acredito que até amanhã eu já deva jogar as notas de vocês, tá bom? Então, gente, inicialmente, a crítica de Aristóteles a Platão, ela será o nosso ponto de partida, tá? Bom, eu já passei esse quadro aqui para vocês, essa imagem, mas eu vou falar novamente sobre ela, porque agora, nesse momento, a crítica de Aristóteles a Platão está apresentada nesse quadro. Então, nós vimos lá talvez no primeiro semestre, né, que esse quadro, ele é denominado, o nome dele é Escola de Atenas, a pintura do italiano Rafael Sanzio, tá? E ao centro do quadro estão duas figuras muito importantes da filosofia antiga. De um lado nós temos o Platão e de outro Aristóteles. Bom, reparem numa coisa. O Platão, ele está gesticulando e o Aristóteles também. Uma coisa interessante é a gente tentar entender para o que eles apontam. O Platão e o Aristóteles, de certo modo, eles estão apontando ou fazendo referência para as formas possíveis de conhecimento da nossa realidade. Para o Platão, o fundamento da realidade, ou seja, o modo como nós conhecemos a nossa realidade, é por meio das... Alguém me responde? Qual o fundamento de conhecimento da realidade para o Platão? O que funda o conhecimento da nossa realidade? Tô, Rian, tô compartilhando. Eu acho que seria bom você sair e voltar novamente da sala. Quem tiver com esse problema pode fazer isso. Vamos lá, pessoal. Qual é o fundamento da realidade? Aquilo que me permite conhecer a realidade ao meu redor. Para o Platão. Não, Isabelle, não é a crença. Lembra que nós estamos falando de filosofia, não estamos falando de crença ou opinião ou doxa. E o Platão é totalmente descrente das crenças. Vamos lá. Quando a gente viu a metafísica platônica, qual que é a primeira palavrinha que surge? Eu tenho certeza que eu falei isso porque nas outras turmas, quando eu falei, eles já falaram. Uma palavrinha que a gente vê demais. Qual é? Para onde que o Platão está apontando, Isabelle? Uai, pra cima. Acho que ele. Pro mundo das verdades, onde ele encontraria as verdades. Ótimo. O chamado mundo das verdades também, ou preferencialmente é chamado de mundo das... Das ideias? Exatamente. Parabéns. É o mundo das ideias. Então, aquilo que me permite conhecer, aquilo que permite conhecer aquilo que eu vejo, que eu percebo, são as ideias. Lembrando que o Platão é um filósofo que ele acredita que as sensações elas são prescindíveis, ou seja, nós não dependemos ou não devemos depender das sensações para conhecer a verdade. A única forma de conhecimento da verdade ou de um conhecimento necessariamente verdadeiro são as ideias. Então, por isso, as ideias seriam tidas como o fundamento de conhecimento da realidade. Tá certo? Em contrapartida, o Aristóteles, aqui ao centro não, né? Nesse lado, ele está com a mão desse jeito. Por quê? Porque para o Aristóteles, diferentemente do Platão, as sensações
as sensações provenientes desse mundo sensível, desse mundo perceptível, elas são importantes para nós conhecermos ou para principiar o nosso conhecimento. Ou seja, as sensações elas são importantes para o início da concepção científica ou do conhecimento científico. Tá certo? Então, basicamente, essa vai ser a diferença, né, a diferença crucial para o Aristóteles aqui, né? No caso, eles, como é que eu posso dizer? O Aristóteles está à minha direita aqui e o Platão à esquerda, tá? Então, o que que acontece? As sensações, elas são o princípio de todo e qualquer conhecimento. Isabelle, a verdade para Aristóteles não é algo que subsiste, mas é uma relação de adequação entre uma sentença e algo que existe no mundo. Você lembra que a gente viu isso brevemente? Que o conceito de verdade, na verdade, ele tem uma característica lógica, né? E o Aristóteles vai ser o primeiro filósofo a dizer que, na verdade, a verdade é uma correspondência entre uma sentença e aquilo que a gente observa no mundo. A gente que observa, o que a gente percebe no mundo, tá? Então, assim, primeiro, a verdade é uma relação de valoração entre uma afirmação e algo que existe no mundo, tá? Segundo, as sensações, as percepções, elas seriam o princípio de todo e qualquer conhecimento, tá certo? A gente vai ver isso mais à frente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a lógica é exatamente isso. A relação de, digamos assim, o critério de valoração, ou seja, verdade ou falsidade, ela acaba sendo atribuída a uma sentença, a uma frase, a uma afirmação, a partir do momento em que nós podemos observar aquilo ou não, ou constatar aquilo ou não. Então, se eu digo para você que o sol nasceu hoje, você vai falar o quê? Essa sentença é verdadeira ou falsa? Verdadeira? Verdadeira. Agora, se eu digo para vocês, gente, está uma lua ou está, digamos, está escuro lá fora. Vocês vendo meu vídeo, vocês vão ver que a minha afirmação ela contrasta com o fato observável na realidade. Então, nós teremos aí uma relação de falsidade, tá? Então, acho que uma das coisas mais importantes que nós veremos aqui no Aristóteles é que a valoração, né, o critério de valoração de uma sentença, ou seja, V ou F, ela vai ser dada a partir da afirmação de uma pessoa sobre algo que existe no mundo, algo que existe ou não. A gente vai ver isso com mais calma, tá? Então, a verdade por Aristóteles não é algo que subsiste num plano ideal, no plano das verdades. Não, não é. Tá? Essa vai ser a grande diferença. Então, antes de mais nada, nós temos aqui, né, uma distinção das ciências ou das filosofias de acordo com Aristóteles. O Aristóteles ele vai ser o primeiro pensador, o primeiro filósofo a sistematizar o conhecimento racional. O que é essa palavrinha, sistematizar? O que é? Opa, escrevi errado. O que é sistematizar? É tipo organizar? Ótimo, é exatamente isso, Milena. Sistematizar e organizar. Então, o que Aristóteles fez? Ele organizou o conhecimento de acordo com determinadas finalidades. Ou seja, a filosofia ou ciência teorética, ela pode ser dividida em física, matemática e a metafísica. O que vem a ser as ciências teoréticas, a filosofia teorética ou ciências especulativas? Todas essas aqui, de algum modo, elas perguntam o porquê das coisas. Elas especulam acerca dos porquês ou dos motivos ou das razões de existência das coisas. As chamadas ciências práticas ou filosofia prática, elas, na verdade, elas estão preocupadas com a ação humana no mundo, com a ação prática mesmo, no mundo, na sociedade, nas comunidades, de uma forma geral. Agora, as chamadas ciências, filosofia produtiva ou
o termo aqui, tá? Esse termo produtivo não é muito adequado, porque ele pode ser ambíguo. Mas as chamadas ciências poéticas, estou escrevendo aqui no chat, Poiticas, poéticas, tá? Elas dizem respeito, na verdade, a todo e qualquer movimento de criação de algo no mundo. Vamos colocar de uma forma mais clara. Tudo aquilo que demanda criatividade, tudo aquilo que demanda a criação de algo no mundo. Então, Aristóteles, em um livro chamado Poética, ele vai colocar, né, que todo movimento criativo é aquele que, de alguma forma, visa criar algo. Então, tudo aquilo que, de alguma forma, está envolvido na criatividade. Então, desde, por exemplo, criar ou fazer um copo, criar um copo, uma pessoa que cria um copo, uma pessoa que faz um arco e flecha, um tambor, ou até mesmo um quadro, uma pintura, ou escrever um poema, né? Todos esses objetos, sejam o copo, o jarro não, né? O outro exemplo que eu dei foi um copo, um arco e flecha, um poema, uma pintura. Todos esses objetos, eles vão ser estudados por essa filosofia produtiva. Por que eu estou dizendo que o termo produtivo é inadequado aqui? Porque produtivo dá a ideia de algo que é voltado para a produção monetária de dinheiro. Lembrando que nós não estamos falando aqui de capitalismo, nós estamos falando aqui de um momento na filosofia antiga, na história antiga, em que isso sequer existia. Então, eu acho que o termo produtivo, por conta do capitalismo, ele se torna um termo muito inadequado aqui. A gente poderia colocar a filosofia criativa ou utilizar o termo correto, que seria poético, tá certo? Então, essa seria a primeira divisão do conhecimento em Aristóteles. A primeira divisão do conhecimento. Então, como a Milena bem colocou, a sistematização é a organização. Então, Aristóteles, ele organiza as formas de conhecimento, tá certo? Mas voltando então na imagem, né, qual que seria a diferença entre o Platão e o Aristóteles? Primeiramente, né, a gente tem que entender que o Aristóteles ele foi discípulo do Platão. Ou seja, o Platão ele foi mestre do Aristóteles, que acreditou, no caso Aristóteles, que as causas dos fenômenos do mundo, elas não estão separadas do plano sensível. Ou seja, como a Isabelle colocou, né, o princípio de conhecimento das coisas, o princípio de conhecimento da verdade se encontra nesse mundo. E nós percebemos isso a partir das nossas sensações, das nossas percepções. Então, nesse sentido, Aristóteles ele passa a valorizar a sensação ou as percepções para a obtenção do conhecimento. Lembrando que o termo percepção ele é um termo latino, ele vai surgir depois. Então, o termo correto é sensação. E sensação no grego é aistesis. Aistesis. Aistesis vai fundamentar ou vai ser a base de uma palavrinha chamada estética. A estética é o estudo das sensações. Tá certo? Bom, vamos lá. Então, o Aristóteles ele vai falar uma coisa interessante, que é o seguinte: todos os homens, por natureza, eles tendem ao saber. E uma coisa, quando ele está falando isso aqui, tender ao saber, ele está querendo dizer, nada mais, nada menos, do que tudo que nós fazemos, de algum modo, está envolvido num processo de aprendizagem. Tá? Então, tudo que a gente vai fazer, vocês também, né? E eu acho que é muito curioso quando a gente fala que o aprendizado é algo intrínseco à escola, né? Não é. O aprendizado é intrínseco à existência, à vivência. Então, tudo aquilo que de alguma forma demanda uma posição nossa no mundo e a partir desse processo nós obtemos um conhecimento, nós podemos falar que é um processo de aprendizagem. A escola é apenas uma das formas de vocês obterem conhecimento, obter algum saber, tá? E o Aristóteles vai falar que o princípio desse saber, né, são as sensações. E nós, seres humanos, de alguma forma, nós amamos o fato de sentirmos algo, de sentirmos coisas, de percebermos as coisas. Então, os seres humanos amam as sensações por si mesmos.
independentemente da utilidade, e amam, acima de tudo, a sensação da visão. Então, Aristóteles ele vai falar uma coisa curiosa, que é como nós, seres humanos, estamos, né? Temos, na verdade, uma certa tendência a gostar ou sentir prazer nas sensações, né? E eu acho que, na verdade, o argumento é o seguinte: o Aristóteles ele vai dizer que nós sentimos prazer em obter conhecimento. E se nós sentimos conhecimento, não, perdão, e se nós adquirimos o conhecimento por meio das sensações, logo, as sensações vão ser prazerosas por si, né? Esse é um argumento aristotélico, tá? Eu acho bem interessante isso, tá certo? Gente, vocês entenderam até aqui? Tá claro? Falem comigo. Ô, professor, Oi. então, de um modo geral, pode dizer que o Aristóteles considera mais o sentimento, essas coisas assim, a sensação, e menos a Então, razão? não, não. Primeiro, Gustavo, existe uma certa tendência no conhecimento comum, no saber comum, de existir uma contraposição entre sensações, e a gente entende as sensações como sentimentos, e a razão. Vamos deixar isso para o TikTok, para o Twitter, para as redes sociais, né? Onde tudo é mais fácil, né? Onde parece que a realidade é um pouco mais fácil. A realidade parece que ela é simplesmente uma contraposição entre o meu coração e o cérebro, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala sensações, no grego, sensações é derivado de esteses. E as sensações, elas, vamos colocar assim, elas são tudo aquilo que de alguma forma parte de uma relação de percepção do meu corpo em um mundo. Ou seja, nós sentimos frio, nós sentimos calor, e a gente sabe que, na verdade, o frio e o calor são, na verdade, são fenômenos físicos que eles são, na verdade, né? O frio como é que fala? É uma ausência de calor, né? Então, quando nós sentimos ausência de calor, nós sentimos frio. Nós trememos de frio. Mas as sensações elas podem ser tanto isso, quanto também, por exemplo, você enxergar de forma geral, ou ouvir, ou sentir um sabor novo, né? Então, o que acontece? Tudo isso são sensações. As sensações, de alguma forma, elas desencadeiam na gente alguns sentimentos, né? Então, esses sentimentos, eles são da ordem, ou nós podemos dizer que nós sentimos, por exemplo, nós sentimos saudades de parentes que morreram. Por quê? Porque o fato de eu estar com aquela pessoa, seja a mãe, o pai, a avó, o tio, o irmão, né? Estar ao lado dessas pessoas nos propiciam de alguma forma, nos propiciavam prazer, ou nos propiciavam alegria. E isso, na verdade, só pode ser percebido na medida em que você tem um corpo e sente a partir do momento em que você está nesse mundo. Você entendeu isso? Então, sim, quando nós estamos falando do domínio das sensações, nós estamos falando de tudo isso que de alguma forma é permitido sentir existindo nessa realidade. Então, um ser que não tivesse um corpo físico, será que ele poderia perceber ou sentir, Gustavo? Acho que não. Da mesma forma que nós, com o nosso corpo físico, não necessariamente, né? Só que vai existir na filosofia algumas formas digamos, de percepção, que seriam, digamos, percepção racional, mas deixa isso para lá, deixa para o Descartes, deixa isso para depois. Mas o que eu estou querendo te dizer no final das contas é que as sensações elas derivam de um corpo que está no mundo, de um corpo que habita o mundo, né? E a fonte para todo e qualquer conhecimento racional
não pode, de algum modo, excluir esse mundo ou o modo como nós percebemos esse mundo. É isso que, de alguma forma, Aristóteles está colocando. Você entendeu? Sim, entendi. Então, todo e qualquer conhecimento, ele vai se iniciar, ou ele principia, ou o princípio do conhecimento serão as sensações. Isso é algo que foi uma grande questão ao longo da história da filosofia. Porque o Platão vai dizer que essas percepções, essas sensações nos enganam. O Aristóteles vai dizer que todo princípio de conhecimento verdadeiro, ele se inicia nas sensações. Aí, lá na Idade Moderna, mais ou menos no século XV, 1450, 1492, vai haver, né, uma briga muito intensa entre duas escolas da filosofia. De um lado, a escola racionalista, que acredita que as sensações ou a percepção que nós temos do mundo externo não nos permite evidenciar um conhecimento verdadeiro. E de outro lado, nós teremos aí como é que fala? O empirismo, né? Que é uma escola da filosofia que surge na Inglaterra, que ela vai dizer, na verdade, que todo conhecimento, ele parte do pressuposto de que nós estamos no mundo e nós sentimos, ou seja, ele vai se iniciar a partir de nossas sensações. Até chegar hoje que a gente percebe que o conhecimento, na verdade, o conhecimento que nós temos do nosso mundo, da nossa realidade, ele vai ser uma via sempre de mão dupla. Né? Ou seja, é tudo vibração, de alguma forma. E o modo como nós percebemos esse mundo, ele está, de algum modo, ancorado no nosso contexto espaço-temporal, cultural, social. Né? Então, assim, a história da filosofia, ela vai colocar, durante muito tempo, uma certa contraposição entre o corpo e a razão. Essa, na verdade, é a verdadeira contraposição que vai existir, e não do coração e da cabeça. Não, isso, porque se a gente for parar a pensar, o cérebro é corpo, né? O cérebro não é razão. O cérebro está entranhado no modo como a gente percebe a realidade, como nós sentimos a realidade. Ou estou enganado? Faz sentido. Então a gente vai dar continuidade aqui rapidinho, tá? Gente, aqui vai aparecer um primeiro termo da filosofia de Aristóteles e eu quero que vocês abram bastante o ouvido, escutem com atenção com seus olhos e escrevam aquilo que vocês não conseguirem. Vamos lá. O conceito de substância para Aristóteles refere-se a tudo que existe, ou seja, o substrato de todas as coisas existentes, descrevendo tanto a realidade material quanto a formal. A substância é a essência, a forma, e o substrato, a matéria. E a substância em Aristóteles, ela vai se dividir em 10 categorias. Quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui. E eu vou explicar de uma forma muito lógica, tá? Primeiro, a forma ou o ser. Lembra lá que a gente viu no primeiro semestre sobre o ser, em Platão? No primeiro, né? Nós vimos em Parmênides. E vamos tentar recapitular. O que é o ser para Parmênides? Vamos aí. O que é o ser para o Parmênides? Está definido em dois, não é? O ser para ele. Ou o ser existe ou o ser não existe, né? Não é isso? Eu acho que é. Na verdade, ele não é definido em dois, né, Isabel? Na verdade, isso aí é uma relação lógica. Depois a gente vai ver. O ser é uma coisa, mas ele pode existir e pode não existir. Se ele não existe, ele não é. Ótimo, a Isabel falou. E para o Platão, o que é o ser? O que é a essência das coisas? A Isabelle já falou. Quem que lembra do que ela falou? O que é o ser para o Platão? A gente acabou de falar.
Milena? Ô, professor, como eu tô pensando, seria o mundo das ideias? Exatamente. O ser para o Platão são as ideias. Ponto. Né? E as ideias, elas subsistem por si. Elas não dependem de nada para existir. Ponto. Nós que, de alguma forma, é essa realidade que depende das ideias. Agora, para Aristóteles é outra história. Primeiro, e antes de tudo, o ser, ele vai ser dito de muitas formas. Isso é uma das primeiras frases dele na metafísica. Ton legetai polakos. Ton, o ser. Então, o ser para Aristóteles, ele é dito de diversas formas. Ou seja, aquilo que existe, aquilo pelo qual nós conhecemos a nossa realidade, ele vai ser dito de diversas formas. Essas diversas formas vão ser chamadas de categorias. Qual que é a categoria fundamental? A chamada substância. E voltando no outro slide, o que é a substância? Refere-se a tudo que existe, o substrato de todas as coisas existentes, descrevendo tanto a realidade material quanto a formal. O que é a realidade material? Aquilo que existe enquanto matéria, aquilo que... E aí isso é interessante. A matéria, olha só, prestem bem atenção, qual é a relação entre matéria e a forma? A forma é aquilo que permite eu conhecer a matéria, mas a matéria é aquilo que de alguma forma, é aquilo que de algum modo, perdão, né, individualiza a forma. Nossa, peraí, é complicado. Não é que seja complicado, é muito lógico. A forma, né, vamos tentar colocar a forma como um conjunto. E dentro desse conjunto vão existir diversos pontinhos. Cada pontinho desse diz respeito a um objeto. Se eu denomino esse conjunto maior como sendo, por exemplo, o termo peixes é um conjunto maior, e dentro desse conjunto haverão subconjuntos pequenos, né? Esses subconjuntos podem ser as espécies. Então, por exemplo, né, o Gustavo é um grande pescador e ele conhece as espécies. Ah, esse aqui é o dourado, esse aqui é o pacu, esse aqui é não sei o que lá. Não é, Gustavo? Você é um grande pescador e sabe dar nome aos peixes. Então, pensem bem. Peixe é um conjunto maior. Dentro desse conjunto maior, haverão conjuntos menores. E esses conjuntos menores serão as espécies. Então, pacu, dourado, as piranhas, né? E o Gustavo, ele pega um peixinho e dá de presente para Milena. E a Milena fala, nossa, Gustavo, que peixinho bonito, eu vou dar o nome dele de Dory. A Dory, na verdade, é um peixe da espécie dourado. Não sei qual seria o nome correto, mas é um peixe da espécie dourado. Mas ele passa a receber um nome. Naquele momento em que ele recebe o nome, ele deixa de ser... Olha só, presta. Ele deixa de ser um conjunto grande, ele deixa de ser apenas um peixe e se transforma no indivíduo. Ele vai se transformar cada vez mais no momento em que ele recebe esse nome Dory, mais materializável ele vai se tornar. Mais sujeito ele se torna. Então, a Milena passa a cuidar daquele peixe como se fosse, digamos assim, um substrato material que passa a ter uma existência no mundo enquanto Dory. Nossa, Anésio, não entendi. Vamos voltar aqui para essas categorias. Gente, a substância, ela seria... eu lembro quando eu aprendi isso na faculdade, quando eu fui para o lado quando o professor explicou, por exemplo, a parte dessa perspectiva, ficou muito mais claro. Vocês já estudaram análise sintática? Análise sintática com a professora de português? Ou ainda não? Eu acho que não. Análise sintática vocês não fizeram. Por exemplo, quer pegar uma frase, né? Então, por exemplo, Isabelle anda descalço. Aí quem é o sujeito da frase? Não, então já estudou sim, já estudou. Eu não reconheço pelo nome. Então, análise sintática não é nada mais nada menos do que você designar funções, não é funções, mas vamos colocar funções dentro daquela sentença. Aí eu te pergunto, Isabelle anda descalço.
Qual é o sujeito, Isabelle? Eu? Exato, você. Para o Aristóteles, o sujeito, ele, primeiro, ele não depende da existência de nada para existir, e o sujeito, ele executa uma ação ou sofre uma ação. Você entendeu isso? Calma aí, o sujeito para ele não seria eu, seria a ação. Não, 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 não. Não, não é isso. O sujeito, ele não depende da existência de outro sujeito, ou como vamos colocar assim, não depende da existência de outra coisa para existir. Ele existe. Só que o sujeito, ele sofre uma ação, ou desencadeia uma ação. O que é o verbo? É uma ação? O verbo é uma ação. Então, Isabelle anda. Vejam só, Isabelle anda. Mas de que modo? Descalça. Então, nós teríamos aqui o sujeito, Isabelle, executa uma ação. Isabelle, enquanto sujeito, é o que Aristóteles vai chamar de substância. E o restante, né, tipo, no caso, né, o sujeito, ele faz o quê? Ele anda. De que modo? Descalço. O restante dessas, digamos, desses termos seriam as outras categorias. Então, por exemplo, né, andar é uma categoria de ação. Seria um verbo, é um agir. Então, reparem, né, que, na verdade, o que o Aristóteles faz com o termo substância é colocar digamos, as essências, a forma, de modo lógica. Ou seja, a substância não é nada mais, nada menos do que um sujeito que desencadeia uma ação ou relações de quantidade, de qualidade, quantidade, ou desencadeia uma relação, ou age, ou sofre, ou está situado no lugar e no tempo. Dito de uma forma mais simples ainda, a substância, nada mais, nada menos, primeiramente, ela não vai depender de outra substância para existir, ela existe por si só. Segundo, a substância é algo que, de alguma forma ou de outra, executa algo no mundo. E, dito de uma forma mais simples, a substância, ela pode ser entendida, tá? Ela pode ser entendida como um sujeito que opera uma ação no mundo. E esse sujeito, pessoal, não é apenas um sujeito humano, não é apenas um sujeito, digamos, pessoa, tá? Mas, por exemplo, o peixe da Milena, no momento em que ele é denominado de Dory, né, ele cada vez mais ele se torna mais como é que fala? Ele se torna mais específico. Não é bem o termo que eu queria utilizar, né? E nessa relação, nesse momento em que o peixe da Milena, ele recebe esse termo, recebe esse nome Dory, ele se torna cada vez mais sujeito e cada vez mais definido. E a substância, ela é exatamente isso. A substância, ela vai ser aquilo que define algo no mundo em relação a alguma coisa. Gente, eu sei que não é fácil isso aqui que eu estou dizendo, tá? Não é fácil. A gente vai continuar revendo isso nas outras aulas. Então eu vou explicar mais uma vez aqui. E eu quero que, pelo amor... Oi, pode falar, Gustavo. Igual, então, poderia dizer que para acontecer a ação, depende primeiramente da substância? Exatamente, Gustavo. E o que é a grande diferença? Porque o que é a substância, antes de tudo, é o modo como Aristóteles vai denominar, ele vai denominar o ser. Não, vamos refazer essa frase. Vamos refazer essa frase. O ser para Aristóteles é dito de diversas formas. Essas diversas formas vão ser chamadas categorias. Certo? A primeira categoria e a mais importante é a substância. A substância é a categoria mais importante. Por quê? Porque é o ser mais independente, mais materializável, mais
mais definido possível. Então, quanto mais definido, mais o ser vai ser substância. Você entendeu até aqui, Gustavo? Você e os demais. Então, quanto mais definido... E o que define um ser? Ora, vamos pegar aí o exemplo da Milena, do peixe que o Gustavo pescou, né? Ele pegou um peixe pequenininho e deu para a Milena. No momento em que o Gustavo pesca o peixe e ele denomina o peixe, ele fala, ó, isso aqui por exemplo, é um dourado filhote. Então, de um gênero maior, ele passa para uma espécie. Aí ele dá o peixe para a Milena. Aí a Milena fala assim, então vai chamar Dory. Então, ele passou de uma categoria maior, peixe, foi para uma categoria menor, dourado. Quando ele dá para a Milena, o peixe que era um dourado, que agora é chama Dory, ele passa a ser o quê? A substância. Ou seja, quanto mais definido é o ser, mais substância ele vai ser. Então, a substância não é algo que você... não é algo, digamos assim, né, inteiramente... Como, por exemplo, Platão vai falar, né? As ideias, né? Então, tipo, existe a ideia da justiça, a ideia da verdade, né? A ideia da... Para tudo que existe nessa realidade, existiria, na verdade, um correspondente ideal no mundo ideal, né? Então, existe a essência das coisas, a essência das coisas é a ideia, né, para o Platão, né? E essas ideias, elas existem num plano metafísico, né? Num plano que não está nesse plano físico. O que Aristóteles vai dizer? Que o ser, em máxima potência, ele é, antes de tudo, independente, ele independe da existência de um outro para existir. O que independe da existência de um outro para existir? Um sujeito. Um sujeito é por si mesmo. Ele é. Então, a Isabelle existe. O Gustavo existe. Exatamente, Rian. O que o Aristóteles vai fazer é definir a substância em termos lógicos, em termos de definição de conjuntos, até chegar, digamos, numa definição individual, né? Então, exatamente, Isabelle. É isso aí, é exatamente isso. E assim, eu estou explicando para vocês de uma forma lógica. Se vocês forem procurar vídeos no YouTube, vocês vão ver que tem muitos professores que eles vão situar numa situação, eles vão explicar de um modo talvez mais metafísico, tal, e não tem problema. Eu só explico desse jeito porque é um jeito muito, para mim, é um jeito muito simples. É um jeito muito objetivo. Não é objetivo, mas é um jeito lógico mesmo, entendeu? A substância, na verdade, para Aristóteles, ela independe da existência de outra para existir. A substância, a máxima substância possível é o termo Isabelle, é o termo Milena, é o termo Gustavo, é o termo Dory. É aquilo que torna cada vez mais um conjunto muito grande definido. Então, quanto mais definições nós tivermos, mais substância aquilo vai ser. Ô, professor, igual, seguindo aquele raciocínio que o senhor tinha falado lá, tipo, de andar, então eu posso dizer que, tipo assim, para acontecer a ação de andar, vai depender da substância maior? Isso. Que seria a pessoa, a Isabelle? Só que uma coisa engraçada, Gustavo, que o Aristóteles vai falar assim que por exemplo, o andar, entendeu? Ele ainda traz uma certa característica dos primeiros filósofos. Você lembra lá que a gente falava o andar, o frio, o calor? Lembra disso? Que digamos, esses termos, eles eram coisas que existiam em si, né? Então, o andar. Então, quando fala Isabelle anda, né? Então nós teríamos aí dois seres. Isabelle e o andar, mas o andar é em relação a Isabelle. Então, por isso que ele se torna categoria, porque ele depende desse sujeito. Você entendeu? Entendi. E assim, é engraçado, mas assim, eu lembro quando o meu professor explicou isso em termos de análise sintática. E parece que as coisas ficam muito mais claras, assim, né? Então, tipo assim, o ser, aquilo que existe de diversas formas. E nós podemos fazer referência a esse ser que existe de diversas formas, de diversas maneiras.
Mas qual é o ser em absoluto? O ser essencial, o ser mais substancial que existe? É o indivíduo. Aí eu pergunto uma coisa. É uma pergunta complicada, mas para vocês entenderem, né? Eu vou tentar colocar, por exemplo, dentro disso que o Rian falou, né? A questão de relação entre um conjunto e a unidade. Lembra que a filosofia, ela, na verdade, pelo menos a filosofia grega, durante muito tempo, ela vai ser sempre a tentativa de explicar o uno e o múltiplo, né? Então, vamos lá. Rian, o múltiplo, ele é um conjunto ou ele é um indivíduo? O múltiplo, ele é um conjunto ou um indivíduo? O múltiplo é um conjunto. Ótimo, beleza. Porque dentro desse conjunto haverão mais, talvez, subconjuntos e mais indivíduos. Certo? Até aí tudo bem. Tá. Então, nós teríamos a seguinte relação aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver. Todo mundo vê a tela branca aqui, o quadro? Todo mundo tá vendo, pessoal? Tá carregando pra mim. Tá, vamos ver se... Vai falando aí, tá? Vocês podem entender isso aqui pela perspectiva da matemática mesmo, sabe? De entender, por exemplo, né? Então, cada conjunto, ele vai ser uma... Aí, pronto. Então, por exemplo, vamos entender o quadrado como sendo um conjunto grande, um conjunto, sei lá, o nome... Vamos dar o nome disso aqui de... Qual que é a família grande? Hominoideia, né? Os hominídeos, né? Os hominídeos, então é um conjunto maior. Aí, dentro do conjunto maior, eu vou especificar os hominídeos grandes primatas. Como é que era? Porque eu acho que são a mesma coisa. Não. Eu acho que é isso, tá? Assim, gente, me permitam errar aqui nesse sentido, tá? Deixa eu só mudar isso aqui. Colocar aqui dentro. Sim, Luiz, eu tô. Sai de sala e volta novamente, por favor. Vê se dá certo. Que os grandes primatas, aí aqui nós temos, aqui dentro, né? Nós temos o gênero Homo, né? Aí tem Homo sapiens, tal, essa coisa toda. Porque dentro dos grandes primatas aí haverão gorilas, outros macacos, mas eu estou definindo, né? Então, Homo, né? Aí aqui dentro, por exemplo, o Homo sapiens. E aqui de dentro, né? E aqui dentro, ó, eu tenho aqui a Isabelle. Então, o movimento é o seguinte, tudo isso, né? Tudo isso, ele vai ser o ser.
né? Só que o movimento que a gente tem que entender, deixa eu ver, é isso aqui, ó. Que o que é, digamos, quanto mais específico, mais substância será. Então, o movimento é esse aqui, ó. É como se tivesse uma seta que apontasse de um gênero maior para algo mais específico, até chegar na Isabelle, né? Então, a Isabelle é substância em último grau, né? A Isabelle é substância em último grau. E ela, né, executa ações. Ela está situada num determinado contexto espaço-temporal, né? Então, o Aristóteles vai colocar o seguinte, o que eu queria dizer é o seguinte: a importância da definição da matéria, a importância da matéria para a substância. Porque a relação que vai existir, né, seria essa aqui, ó. Olha só. Então aqui nós teríamos, né, e aqui embaixo nós teríamos matéria. Que no grego ele vai chamar de ilê. Tá? Então a forma seria aquilo que digamos que me permite, a relação vai ser essa. A forma é aquilo que me permite conhecer a matéria. A forma me permite conhecer a matéria, mas, e aqui que vem a grande diferença para a filosofia do Aristóteles. A matéria, ela individualiza a forma. E esse termo aqui é importante, por que fala individualizar? Né? É aquilo que de alguma forma, aquilo que de algum modo permite que o indivíduo conheça a forma ou conheça essas definições. Porque, por exemplo, lembra que eu falei para vocês do... Nossa, gente, a letra está muito pequena. Eu lembro que eu falei isso aqui, ó. Vocês lembram que eu falei isso? Vocês não vão lembrar, né? Eu acho que foi no primeiro semestre. Reficofágia. Reino, filo, classe, ordem, família e o gênero. O que é isso, gente? Vamos lá. O que é isso aqui? Vocês já viram com a Ana ou ainda não? Reino, filo, classe, ordem, família e gênero. O que é isso? Eu lembro que era meio que essa divisão que tem, né? Que aí cada vez vai diminuindo. Isso, exatamente. Então, tipo assim, nós temos conjuntos maiores que eles vão se especificando, né? Mas o que, para quem não lembra, é o seguinte: essa é a sequência de denominação das ordens taxonômicas. Taxon em grego é nome, né? Então, em biologia, isso aqui é importante porque é o que vai definir, por exemplo, a qual reino eu, Anésio Azevedo, professor de filosofia, pertenço. Então, eu pertenço, por exemplo, ao reino animal, a filocordata, a classe... Ixi, eu não me lembro. A ordem também não. A família é a Hominoideia, né? Hominídeos. E dentro, né, do gênero, né, seria o gênero Homo sapiens, tal, por aí vai. Então, acima de mim virão outros conjuntos maiores. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero. Mas eu, Anésio, eu sou matéria, eu sou único. Enquanto ser humano que existe no mundo.
Então, Anésio, sou substância em último grau. Lembra que eu falei, quanto mais específico, mais substância o ser vai ser, né? Então, a forma, na verdade, é tudo aquilo que me permite conhecer como integrante de um reino, como integrante de um conjunto maior. Então, a relação é sempre o seguinte, vamos supor que chega um alienígena no planeta Terra, e ele vai falar, o que é você? Né? Aí eu posso explicar que eu sou o representante do reino animal no planeta Terra. Por quê? Aí eu poderia explicar tudo isso aqui para ele entender que eu represento o reino animal do planeta Terra. Então, o reino animal é aquilo que permite, né, que seria, digamos assim, num jeito mais amplo, né, seria aquilo que a gente pode denominar de forma. Né? É aquilo que, de alguma forma, permite eu conhecer essa espécie. Eu sei que um peixe, como pertencente ao reino animal, ele vai agir de uma forma, de uma maneira. Eu sei que um macaco vai agir de uma maneira. Eu sei que um avestruz vai agir de uma maneira, mas uma planta não. Uma planta pertence a outra denominação. Por exemplo, uma rosa. Uma rosa pertence a outra denominação. O modo de conhecer aquela rosa é distinto do modo como eu tenho para conhecer, por exemplo, um macaco, um avestruz, sei lá, ou um ser humano. Tá? Então, o que acontece? A forma é tudo aquilo que permite eu conhecer a matéria. Mas a matéria, e a gente pode colocar a matéria aqui como aquilo que individualiza, é de fato aquilo que vai individualizar a forma. Gente, por que eu estou dizendo tudo isso no final das contas? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, primeiro, antes de tudo, para a gente encerrar a aula de hoje, a gente continua a aula que vem. Primeiro, a substância, ela é o substrato que permite eu conhecer o ser. Né? Então, o ser por Aristóteles, antes de mais nada, é dito de diversas formas. E de que formas? Ele é dito em categorias. E vão existir 10 categorias. A categoria mais importante é a substância. A substância, quanto mais individual é o ser, mais substância ele vai ser. Tá? Então, tudo isso que eu estou explicando aqui para vocês é para exemplificar o seguinte, que a substância ela pode ser, né, algo geral, como, por exemplo, o gênero que pertence a Isabelle, por exemplo, ou ela pode ser mais individual, como ela. O Aristóteles vai colocar que quanto mais individual, quanto mais material, mais substância o ser vai ser. Tá, até aqui. Ficou claro? Tem alguma dúvida? Eu gostaria que aqueles que tiveram alguma dúvida pudessem, né, trazer a dúvida para o atendimento ao aluno hoje, que vai ocorrer das 16 às 17. Vai falando para mim aí que eu vou anotar as dúvidas, o que vocês tiveram, o que deu para entender, o que não deu para entender, porque essa matéria, ela de fato não é fácil, e eu acho que eu complico também. Mas o que ficou de dúvida? O que vocês gostariam de perguntar? Ô, professor, igual, Oi? só mais uma curiosidade, igual eu posso dizer que o reino seria uma substância só que menos pura? Não menos pura, mas menos definida, né? Ah, entendi. Entendeu? Seria a substância menos definida. Vamos lá, pessoal, o que mais? Então, aí nesse quadro, os hominídeos também seriam uma substância, só que Sim. a substância principal é a última. A substância, vamos colocar assim, mais definida, seria a última. A substância é aquilo que me permite conhecer, digamos, que me permite conhecer toda essa relação aqui, entendeu? A substância é o ser. Eu acho que o Aristóteles ele foge de um problema muito crucial que o Platão coloca, porque, tipo assim, que para o Platão, cada ideia ela vai ser um substantivo, né? Então, a verdade como é que fala? O frio, a moral, a ética, o que é verdadeiro. Então,
se a gente for parar a pensar, cada coisa que nós dissemos para o Platão, ela vai ter um correspondente substancial ou substantivo. Quando eu estou falando substancial, vocês podem entender talvez como substantivo, porque o substantivo, numa sentença, ele pode ser o substantivo comum ou o substantivo próprio, né? Então, parem pensar que quanto mais próprio o substantivo for, mais substância ele vai ser. E quanto mais comum, mais geral ele vai ser. Então, o Platão, ele coloca um problema, né? E esse problema é o seguinte, que, tipo assim, tudo aquilo que existe vai subsistir enquanto ideia num plano sensível, né? Só que aí vai ter, digamos... Imagina, né? Tipo, tudo, então, é uma ideia. Tudo aquilo vai ser uma cópia. O Aristóteles vai colocar, não. Ele vai responder esse problema, que é um problema que eu acho que talvez que é um problema gerado pelo conhecimento mesmo. Tipo assim, será que pode existir tantas ideias assim, né? Não dá para a gente saber, nunca vai dar, né? Então, nós nunca alcançaríamos esse conhecimento verdadeiro. É a aporia. Então, Aristóteles vai colocar, não. A substância, ela é ser, né? Mas quanto mais própria ela for, quanto mais material, quanto mais individual ela for, mais própria ela vai ser. E o restante, né? Aquilo que esse ser faz também existe, mas ele vai sempre depender de uma substância para existir, de uma substância para a gente conhecer. Então, o andar, o sentir frio, tudo depende de uma substância. Mas essa substância não depende de nada para existir. Ficou claro, pessoal? Eu acho que não ficou tão claro, mas a gente vai esclarecendo ao longo das aulas, né? Então, vamos lá. Eu passei aí 30 minutos da aula. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Apareça no atendimento ao aluno para trazer suas dúvidas. Eu vou disponibilizar um vídeo para vocês estudarem esse tema, tá certo? E no mais, a gente se vê daqui a pouco. Ou qualquer coisa semana que vem, tá? Um abraço para vocês e tchau, viu? Tchau, professor. Boa semana. Tchau, gente. Boa semana para vocês também, tá?